Olá pessoal, beleza? Vamos iniciar hoje a resolução da última prova da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prova aplicada em 2013 pela Exatos. Vamos à primeira questão. O comandante de um destacamento militar ordenou que seus subordinados se organizassem em filas. A primeira fila era composta por 14 soldados, a segunda por 18 soldados, a terceira por 22 soldados e assim sucessivamente. Sabe-se que o número de soldados deste destacamento é igual a 1550. Desta forma, é correto afirmar que serão formadas. Vejam que o objetivo aqui é calcular a quantidade de filas que serão formadas nessas condições. Na verdade, nós temos uma sequência que começa com 14 soldados, depois 18, 22 e assim sucessivamente. Vejam que a quantidade de soldados em cada fila sempre aumenta em 4. Então, 14, 18, 22. A próxima fila terá 26 e assim vai. Na verdade, essa sequência é uma progressão aritmética, também chamada de PA. Extraindo algumas informações importantes dessa PA, o A1 ele é o primeiro termo da sequência, então o A1 é igual a 14. R é a razão dessa PA. Nós já vimos que a diferença é sempre igual a 4, então R é igual a 4. N é a quantidade de termos dessa PA. É justamente o nosso objetivo, né? Descobrir a quantidade de filas. Sn é a soma de todos os termos dessa PA. A soma, no caso, é igual a 1550. E a N, que seria o último termo, né? Seria a quantidade de soldados da última fila. Nós também não sabemos. O primeiro passo na resolução dessa questão será utilizar a fórmula do termo geral. Essa formulinha aqui bem simples, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, AN é igual a A1, A1 nós já vimos que é 14, mais N eu não sei, então N menos 1, vezes a razão, que é igual a 4. A N é igual a 14, mais 4 vezes N é 4N, 4 vezes menos 1 é menos 4. A N é igual a 14 menos 4 é 10, mais 4N. Nós não sabemos o valor de AN, não sabemos o valor de N, então vamos deixar essa equação guardada aqui. Agora nós utilizaremos a fórmula da soma. A formulinha é essa daqui. A soma dos n primeiros termos é igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2. E substituindo, a soma nós já vimos que é igual a 1550 e o primeiro termo é igual a 14. Nós temos mais uma vez aqui uma equação envolvendo AN e N, assim como na primeira, AN e N. O nosso terceiro passo será substituir
o valor de AN, que nós já vimos que é igual a 10 mais 4N, na segunda equação. Na segunda equação, nós teremos 1550, que é igual a 14, mais, aí no lugar de AN, 10 mais 4N, tudo isso entre parênteses, vezes N, e dividido por 2. Esse 2 eu posso passar para o lado esquerdo multiplicando. 1550 vezes 2, que é igual a 14 mais 10 é igual a 24. Mais 4N vezes N. 1550 vezes 2 é igual a 3100. 24 vezes N é igual a 24N. E 4N vezes N é igual a 4N ao quadrado. Reorganizando a equação, nós temos 4N ao quadrado mais 24N menos 3100, que é igual a 0. Nosso objetivo aqui será descobrir as raízes dessa equação do segundo grau. Então, eu posso muito bem simplificar, dividindo tudo por 4. 4N ao quadrado dividido por 4 é igual a N ao quadrado. 24N dividido por 4 é igual a 6N. E 3100 dividido por 4 é igual a 775, que é igual a 0. Basta, então, resolvermos a equação do segundo grau, n ao quadrado mais 6n menos 775, que é igual a 0. Nós utilizaremos, para tanto, a fórmula de Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b, neste caso é 6, né? Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 775. Delta é igual a 36, menos vezes menos vai ficar mais. 4 vezes 775 é igual a 3.100. Delta é igual a 3.136. Agora, nós podemos utilizar a segunda parte da fórmula de Bhaskara. N é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, b igual a 6, delta nós já calculamos que é 3.136 e a igual a 1. Então, menos 6 mais ou menos raiz de 3.136 dividido por 2 vezes 1. Daí, n é igual a menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 3.136 é igual a 56. Vejam que as duas raízes da equação são n', que é menos 6 mais 56, dividido por 2. Menos 6 mais 56 é igual a 50, que dividido por 2 é igual a 25. E n duas linhas, que é igual a menos 6 menos 56, dividido por 2,
Menos 6 menos 56 é igual a menos 62, que dividido por 2 é igual a menos 31. Como n representa a quantidade de filas, logicamente n não pode ser negativa, restando n igual a 25. Resposta correta, letra D. Muito bem, pessoal, continuando a resolução da prova da Polícia Militar do Espírito Santo de 2013, vamos à próxima questão. 4 amigos, Abel, Bruno, Caio e Daniel, são colecionadores de figurinhas. Sabe-se que Abel possui metade da quantidade de figurinhas de Daniel, mais 1/3 da quantidade de figurinhas de Caio. Que Bruno possui o dobro da quantidade de figurinhas de Caio, mais a 4ª parte da quantidade de figurinhas de Daniel. Que Daniel tem 60 figurinhas e que Abel e Bruno possuem a mesma quantidade de figurinhas. Os 4 amigos possuem juntos, nós vamos chamar A é a quantidade de figurinhas de Abel, B, a quantidade de figurinhas de Bruno, C, a quantidade de figurinhas de Caio e D, a quantidade de figurinhas de Daniel. Pelo enunciado, nós temos o seguinte: Abel possui metade da quantidade de figurinhas de Daniel, mais 1/3 da quantidade de figurinhas de Caio, ou seja, A é igual a D dividido por 2, mais C dividido por 3. Bruno possui o dobro da quantidade de figurinhas de Caio, mais a 4ª parte da quantidade de figurinhas de Daniel. Então, Bruno, B, é igual a 2 vezes C, mais D dividido por 4. Daniel, ele possui 60 figurinhas, então D é igual a 60. E Abel e Bruno possuem a mesma quantidade de figurinhas. Então, A igual a B. Agora, nós vamos analisar essa primeira equação, sabendo que D é igual a 60. Então, A é igual a D dividido por 2, que é 60 dividido por 2, mais C dividido por 3, que é igual a 60 dividido por 2, 30, mais C dividido por 3. Da mesma forma, na equação 2, B é igual a 2C mais D dividido por 4, 60 dividido por 4, que é igual a 2C mais 15. Agora, vamos observar esta igualdade. A é igual a B, mas A é igual a 30 mais C sobre 3 e B é igual a 2C mais 15. Então, 30 mais C sobre 3 é igual a 2C mais 15. Igualando, A igual a B, 30 mais C sobre 3 é igual a 2C mais 15. 2C menos C sobre 3 é igual a 30 menos 15.
2c menos c sobre 3 é igual a 6c menos c sobre 3, porque o MMC de 1 e 3 é igual a 3. 30 menos 15, que é igual a 15. 6c menos c é igual a 5c. E o 3 que estava dividindo, eu passo multiplicando. 5c é igual a 3 vezes 15, 45. C é igual a 45 por 5. C é igual a 9. Achamos o valor de C. C é igual a 9. Agora que nós já sabemos o valor de C, nós vamos calcular o valor de A. Nós utilizaremos essa equação. A é igual a 30 mais C sobre 3. Então, A é igual a 30 mais C sobre 3. A é igual a 30 mais o valor de C, nós já vimos que é 9 sobre 3. A é igual a 30 mais 9 dividido por 3 é 3. A igual a 33. E como A é igual a B, nós também podemos concluir que B também é igual a 33. Resumindo, A é 33, B também 33, C nós calculamos que é igual a 9 e D, essa informação foi dada pela questão, D igual a 60. Então, total de figurinhas é igual a 33 mais 33 mais 9 mais 60, que é igual a 135 figurinhas. Resposta correta, letra E. Olá pessoal, continuando a resolução da prova da Polícia Militar do Espírito Santo, prova de 2013, vamos à próxima questão. Em determinada empresa, a cada 75 minutos de trabalho, os funcionários fazem uma pausa de 15 minutos para descanso. Um funcionário em sua jornada de trabalho fez 4 pausas e encerrou seu turno de trabalho às 17 horas e 30 minutos. Considerando que não há pausa para descanso após a última sessão de 75 minutos de trabalho, é correto afirmar que esse funcionário iniciou seu turno de trabalho às... Muito bem, pessoal. Vocês viram aqui que nessa empresa, a cada 75 minutos, os funcionários fazem uma pausa de 15 minutos. Esse funcionário ele fez 4 pausas, encerrando seu turno às 17 horas e 30 minutos. E nós devemos considerar que não há pausa para descanso após a última sessão de 75 minutos. O funcionário iniciou a jornada trabalhando 75 minutos, fez a primeira pausa de 15 minutos, trabalhou mais 75, fez outra pausa de 15 minutos, mais 75, terceira pausa, mais 75, quarta pausa e, por último, a sessão final de 75 minutos, onde não há pausa. O funcionário termina de trabalhar e vai embora. Somando essa quantidade de minutos, eu tenho um total de 435 minutos. Agora nós iremos calcular a quantidade de horas que correspondem a 435 minutos. Como uma hora possui 60 minutos,
435 dividido por 60 é igual a 7,25 horas, né? E 7,25 horas correspondem a 7 horas e 15 minutos. Finalizando, nós podemos calcular quando o funcionário iniciou o turno de trabalho, apenas subtraindo, né? 17 horas e 30 minutos menos as 7 horas e 15 minutos, que correspondem ao turno de trabalho do funcionário. 17 horas e 30 minutos menos 7 horas e 15 é igual a 10 horas e 15 minutos. Então, o funcionário iniciou às 10 horas e 15 minutos, trabalhou durante 7 horas e 15 minutos, fazendo as devidas pausas, e terminou a jornada às 17 horas e 30 minutos. Resposta correta, letra B, 10 horas e 15 minutos. Muito bem, pessoal, continuando a resolução da prova da PM ES 2013, vamos à próxima questão. Lucas possui um veículo que consome 1 litro de combustível a cada 11 quilômetros. Ao iniciar uma viagem, abasteceu o veículo completando o tanque de combustível e, após a parada para o almoço, verificou que havia consumido 40% do combustível. Para chegar ao seu destino, foi consumido mais 35% do combustível que havia quando ele iniciou a viagem e ainda restaram 15 litros de combustível. A distância percorrida por Lucas nessa viagem foi de... Vejam que Lucas gastou 40% antes do almoço, mais 35% após o almoço. Ou seja, ele gastou 75% do tanque, que estava cheio. Conclusão: o tanque estava com 25% de sua capacidade. E só um detalhe aqui. A questão informa que restaram 15 litros. Ou seja, esses 15 litros, eles correspondem a 25% da capacidade do tanque. Calculando a capacidade do tanque, basta dividir, 15 litros dividido por 25%. E 15 dividido por 0,25 é igual a 60 litros. A questão pede a distância percorrida por Lucas. Então, o que nos interessa são esses 75% que ele gastou. Então, calculando a quantidade de litros consumidos, 60 litros vezes 75%, que é igual a 45 litros. Se ele gastou 45 litros e o carro dele consome 1 litro de combustível a cada 11 quilômetros, é fácil calcular a distância percorrida. Calculando a distância percorrida, 45 litros vezes 11 quilômetros. 45 vezes 11
é igual a 495 quilômetros. Essa foi a distância percorrida por Lucas. Resposta correta, letra C. Muito bem, pessoal. Voltando à resolução da prova da Polícia Militar do Espírito Santo de 2013, vamos à próxima questão. Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas medindo 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura que segue. Essa é a figura. Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o resultado obtido foi... Primeiro passo aqui, pessoal, é calcular, é contar, na verdade, né, a quantidade de caixas que nós temos na figura. Vejam que nós temos uma caixa aqui. Neste nível da figura nós temos mais 3. Nós temos uma caixa escondida. E da mesma forma, na parte de baixo nós temos mais 6 caixas. Então, total de caixas, 10. Agora nós vamos calcular o volume de cada uma dessas caixas. Nós já vimos que são caixas cúbicas de arestas medindo 40 centímetros. Percebam que o resultado, todas as opções, estão em metros cúbicos. Então, nós vamos transformar 40 centímetros, equivalem a 0,4 metros. Então, são caixas cujas arestas medem 0,4 metros. Como são caixas cúbicas, o volume é dado por 0,4 ao cubo. E 0,4 ao cubo é igual a 0,064 metros cúbicos. Esse é o volume de uma caixa. Então, o volume de 10 caixas é igual a 10 vezes 0,064, que é igual a 0,64 metros cúbicos. Resposta correta, letra A. Muito bem, pessoal, voltando à resolução da PMS 2013, vamos à próxima questão. Dados um cilindro circular reto e um cone circular reto de mesma altura e mesmo raio, é correto afirmar que o volume do cone é igual a... O primeiro passo aqui é relembrar o que é um cilindro circular reto e um cone circular reto. Nas figuras nós temos um cone circular reto e um cilindro circular reto. Eu tentei fazer os dois desenhos com a mesma altura e o mesmo raio, está bem aproximado. Claramente, o volume do cilindro ele é muito maior do que o volume do cone. Nós vamos calcular exatamente essa diferença analisando as fórmulas. A fórmula que calcula o volume de um cone é dada por volume é igual a π vezes o raio ao quadrado
vezes a altura dividido por 3. Enquanto a fórmula que calcula o volume de um cilindro é dada por volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura h. Percebam que a diferença quando nós temos a mesma altura h e o mesmo raio r é justamente esse 3 que está dividindo. Ou seja, o volume do cone ele é 1/3 menor do que o volume do cilindro. Ou o volume do cilindro é 3 vezes maior do que o volume do cone. Então, procurando a alternativa correta, o volume do cone é igual a 1/3 parte do volume do cilindro. Resposta correta, letra D. Muito bem, pessoal, continuando a resolução da prova da PMS 2013, vamos à próxima questão. No Brasil, o indivíduo que dirige alcoolizado está sujeito às normas da Lei 11.705 do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Seca. Tal lei estabelece, entre outras, a pena de detenção para o motorista que conduzir veículo sob efeito de álcool, etanol, a uma concentração superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, descontado o erro máximo admissível de 0,04 mg por litro. Considere que a concentração de álcool está relacionada de forma diretamente proporcional à massa corpórea do indivíduo, e que, para um homem de 60 kg, por exemplo, ingerir 0,34 mg de álcool equivale a tomar 700 ml de determinado tipo de cerveja. Caso a massa corpórea desse homem fosse de 80 kg, a concentração de álcool por litro de ar seria de... Pessoal, essa questão é o seguinte. Ela informa que a concentração de álcool está relacionada de forma diretamente proporcional à massa corpórea do indivíduo. Vamos imaginar dois indivíduos. Um com 50 quilos e um outro com 100 quilos. E vamos considerar que cada um tomou 3 cervejas. Esse que tem 50 quilos, será que a concentração de álcool no sangue será maior ou será menor do que a concentração de álcool no sangue desse indivíduo que tem 100 quilos? Vejam que quanto menor a pessoa, maior será a concentração de álcool no sangue. E da mesma forma, quanto maior a pessoa, menor será a quantidade de álcool no sangue. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais e não diretamente proporcionais. Então, nós temos um erro aqui. O correto seria dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, que está errado. E nós vamos resolver a questão considerando que a concentração de álcool está relacionada
de forma inversamente proporcional à massa corpórea do indivíduo. E nós vamos resolver a questão desta forma. Utilizando a regra de 3, nós vamos comparar massa e concentração. Então, um indivíduo com 60 kg de massa, quando ele toma 700 ml de cerveja, ele passa a ter uma concentração de 0,34 miligramas. E o que aconteceria se esse indivíduo tivesse 80 quilos? Como nós vimos, quanto maior a massa, menor a concentração. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando são inversamente proporcionais, nós multiplicamos em linha reta. 60 vezes 0,34, que é igual a 80x. 60 vezes 0,34 é igual a 20,4, que é igual a 80x. Invertendo, 80x é igual a 20,4, x é igual a 20,4 dividido por 80, x é igual a 0,255 miligramas por litro. Vejam que a resposta correta, então, seria a letra B, que é justamente a resposta do gabarito oficial. Não sei por que a questão não foi anulada. Possivelmente ninguém teve o interesse de entrar com recurso. Certo, pessoal? Até a próxima. Valeu! Muito bem, pessoal, voltando à resolução da prova da PMS 2013, vamos à próxima questão. Numa urna, o número de bolas verdes é igual ao dobro do número de bolas pretas. O número de bolas roxas é igual a metade do número de bolas rosas. O número de bolas laranjas é igual ao triplo do número de bolas pretas. E 65 bolas não são rosas. Se não existem bolas de outras cores e apenas 5 bolas são roxas, então o número de bolas nessa urna é igual a... Bom, pessoal, nós temos uma urna que possui bolas verdes, pretas, roxas, rosas e laranjas. 5 cores diferentes. Vejam que não existem bolas de outras cores e apenas 5 bolas são roxas. Nós vamos partir dessa informação. 5 bolas são roxas. A questão informa que o número de bolas roxas é igual a metade do número de bolas rosas. Daí, nós podemos concluir que existem 10 bolas rosas. E a questão também fala que 65 bolas não são rosas. Nós só temos duas opções para uma bola. Ou ela é rosa ou ela não é rosa. Se nós temos 10 bolas rosas e 65 bolas que não são rosas, o total de bolas, logicamente, é igual a 10 mais 65, que é igual a 75 bolas. Questãozinha bacana, bem simples, um presentinho aí da banca. Resposta correta, então, é letra E.
Muito bem, pessoal, voltando à resolução da PMS 2013, próxima questão. A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8 centímetros. A superfície desse retângulo mede... Primeira coisa, nós vamos desenhar um retângulo. Nós temos aqui um retângulo. Vou desenhar também a diagonal. A questão diz que a diagonal mede 10 centímetros e que um dos seus lados mede 8 centímetros. Aqui, pessoal, tanto faz, tá? 8 aqui, 8 aqui, o resultado vai ser o mesmo. Como nós precisamos calcular a área desse retângulo, nós precisamos saber a medida desse lado, que eu vou chamar de x. Percebam que nós temos aqui um triângulo retângulo, onde nós conhecemos a hipotenusa, um dos catetos, e precisamos saber a medida do outro cateto. Então, nós utilizaremos o teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. 8 ao quadrado é igual a 64 mais x ao quadrado. 100 menos 64, que é igual a x ao quadrado. Eu posso inverter, x ao quadrado é igual a 100 menos 64 é igual a 36. X é igual a raiz de 36, x é igual a 6. Ou seja, nós temos um retângulo cujos lados medem 8 centímetros e 6 centímetros. Calculando a área do retângulo, a área é dada por base vezes altura. A área é igual a 8 vezes 6, a área é igual a 48 centímetros quadrados. Resposta correta, letra B. Olá, pessoal, continuando a resolução da PMS 2013, vamos à próxima questão. Determinado distrito policial registrou, em média, no primeiro semestre deste ano, 170 boletins de ocorrência por mês. Então, em média, 170 boletins por mês, conforme o quadro abaixo. Então, em janeiro, foram 200 ocorrências, em fevereiro nós não sabemos, em março 180, em abril 200, em maio 160 e em junho nós também não sabemos. Sabes que em fevereiro foram registradas 20 ocorrências a menos que em junho. Portanto, o número de ocorrências registradas em junho é igual a... Bom, pessoal, nós precisamos saber o número de ocorrências registradas em junho. Então, nós vamos considerar x é igual ao número de ocorrências registradas em junho. Nós precisamos descobrir o valor de x. Vou completar a tabela. Em junho, x. E a questão também fala que em fevereiro foram registradas 20 ocorrências a menos que em junho. Se em junho foram registradas x ocorrências,
Em fevereiro foram registradas x menos 20. Outra informação bastante importante é de que o número médio de ocorrências por mês é igual a 170. Então, nós calcularemos a média. A média é igual a 200 de janeiro mais x menos 20 de fevereiro mais 180 de março mais 200 de abril mais 160 de maio mais x de junho. Nós temos 6 meses, então, isso tudo dividido por 6. A média, a questão informa que foi igual a 170. Então, 170 é igual. Então, 200 menos 20 mais 180 mais 200 mais 160, isso é igual a 720. E x mais x é igual a 2x. Dividido por 6. O 6 que está dividindo, eu vou passar para o lado esquerdo multiplicando. 170 vezes 6, que é igual a 720, mais 2x. 170 vezes 6 é igual a 1020, que é igual a 720 mais 2x. Daí, 2x é igual a 1020 menos 720. 2x é igual a 1020 menos 720 é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 2. X é igual a 150 ocorrências. Nós tivemos, então, em junho, 150 ocorrências. Resposta correta, letra A.